Belmetal, procurando sempre trazer novidades para o mercado brasileiro, fechou uma parceria com uma empresa espanhola de nome Sierres, que o João Pedro está aqui representando a empresa. Então nós estamos lançando um produto chamado Painéis Aluaceiro. Então eu vou fazer uma introdução do que é o Painéis Aluaceiro. Depois vocês vão ver um vídeo sobre o produto. Então o Painéis Aluaceiro é um painel tanto em aço como em alumínio. Então é um sistema inovador em revestimento e ventilação. Então são os únicos painéis de mercado que são fabricados com abertura e microperfurações, perpendiculares ao plano do próprio painel, em aço, alumínio e cobre. E é feito de um processo contínuo. Vocês vão ter a oportunidade de ver. Eles podem, para grandes projetos, serem fornecidos já viabilizando uma otimização para não haver perdas. Ele contribui para criar ambientes em função das aberturas com luminosidade e com conforto térmico, permitindo uma ventilação e evitando a entrada dos raios ultravioletas. Então está aqui um dos modelos do painel aluaceiro. Nós vamos falar dos outros modelos. Características gerais. Se adapta a qualquer tipo de projeto, né? Então, quando eu vi esse produto, que nós começamos a negociação com a Sierres, o que eu vejo muito hoje, uma grande oportunidade para esses produtos é retrofit, né? Ou seja, revitalização de fachadas. Possui grande capacidade de carga. Então, por ele ser feito dobrado, né? Então ele tem, vocês vão ver no vídeo, uma grande capacidade de carga. Eles não se deforma. A montagem é muito rápida e simples. Por quê? Porque ele não requer, ele é leve e não requer nada de especial para instalação. Apenas com tubos de alumínio você faz a instalação dos painéis aluaceiro. Não se deformam pelo efeito de umidade ou de oscilações térmicas, ou seja, a dilatação térmica dele é extremamente pequena. Disponível em diversos acabamentos, ou seja, aço, alumínio e cobre. A Belmetal vai manter em aço e alumínio, sempre na cor natural. E a grande vantagem vai ser essa, é a facilidade de pintura do painel aluaceiro. Combina facilmente com outros elementos, como vidro, madeira, alumínio ou PVC. Baixo custo de instalação, pela própria rapidez. Garante isolamento e a segurança, permitindo, ao mesmo tempo, a ventilação. Reduz os ruídos, vocês vão ver que pode ser utilizado até em barreira acústica. E, através de lã de rocha, por exemplo, você consegue fazer painéis térmicos. E são 100% recicláveis. Então aqui está um dos modelos, né, dos painéis aluaceiro. Aplicações. Revestimento de fachada em geral. Indústria e complexos desportivos. Fachadas de indústria, fachadas de complexos desportivos, coberturas. Proteção de recintos com ventilação. Ventilação industrial. Clarabóias e estufas, vocês vão ver exemplos de aplicação. Na parte de escolas, hotéis, hospitais. Centros comerciais. Vocês vão ver alguns exemplos de aplicação muito interessantes. Portas, portões, janelas e venezianas, divisórias e grades de proteção, pela resistência ao vandalismo que o material tem. E painéis térmicos e acústicos utilizando elementos como lã de rocha, lã de vidro. Então aqui um exemplo de aplicação de uma fachada toda com painel aluaceiro. Parte de portão, gradil também. E essa brincadeira que dá para fazer, como o material é muito fácil de pintar, então você pode brincar com cores. Então os tipos de painel, né? Tem o painel cego, ou seja, sem nenhuma perfuração. Tem o painel com abertura do tipo 45-21, como se fosse oblongos, com abertura um pouco maior, que é no painel 59 por 35. O micro perfurado,
tá? Depois, quem tiver curiosidade, nós temos lá no nosso expositor todos esses tipos de painéis. E o multiperfurado, tá? Esse, para a parte de ventilação, nós já, durante a feira, já umas 4 pessoas já visualizaram o material como para fazer nichos para esconder ar-condicionado em fachadas, né? Então você pode fazer um nicho, ele tem uma ventilação excelente pela microperfuração, né? E pode ser pintado branco, vermelho, azul. Então isso é rapidamente, pessoal, uma pequena explanação do o que é, para que serve e os modelos. Agora nós vamos passar um vídeo que ele é interessante, porque vocês vão poder ver como se fabrica o painel, como se instala o painel e alguns exemplos de obras, né, na Europa já utilizando o painel aluaceiro. Fabrico. A partir de bobinas de até 25 toneladas, com tecnologia própria e num processo contínuo de fabrico, desenvolvemos uma máquina de formação de rolos de última geração que permite obter a chapa aluaceiro em aço, alumínio ou cobre. Fabricamos 5 tipos de acabamentos: chapas opacas, com janelas pequenas, com janelas grandes, microperfuradas e multiperfuradas. As chapas aluaceiro classificam-se em 2 grupos. O grupo P59 por 35 é fabricado em blocos de 11 e 5 ondas, opacas, com janelas, microperfuradas ou multiperfuradas. O grupo de chapas P45 por 21 é fabricado em blocos de 13, 7 e 5 ondas, opacas, com janelas ou multiperfuradas. Ao serem fabricados em blocos de 21 mm de espessura, as chapas P45 por 21 integram-se em qualquer tipo de caixilho de alumínio, aço ou PVC do mercado. As chapas desta família são dotadas de encaixes de ligação que facilitam a distância uniforme entre as chapas. Todos os tipos de chapas aluaceiro se adaptam a inúmeros projetos, desde o revestimento do edifício a uma simples grelha de ventilação. Montagem. Nas montagens convencionais, os perfis colocam-se soldados, encastrados ou aparafusados. Esta tarefa é muito dispendiosa em termos de tempo e dinheiro. Além disso, os perfis individuais não oferecem segurança. Devem levar tubos intermédios para que não se possam abrir. Colocar uma rede mosquiteira para impedir que sejam introduzidos líquidos e objetos perigosos através das aberturas. A instalação de chapas aluaceiro em qualquer tipo de fachada é rápida, prática, económica e estética, proporcionando segurança, isolamento térmico e acústico, poupança energética e arejamento dos espaços habitáveis ou de trabalho. Para a sua montagem, são apenas necessárias as chapas e as madres de fixação à estrutura principal. Com as chapas aluaceiro, conseguem-se separações de até 3 metros entre os pontos de fixação. Podem sobrepor-se tanto na horizontal como na vertical. Nas construções de edifícios e pavilhões, as chapas podem ser instaladas em esquadria ou serem rematadas com perfis quinados. Aplicações. Revestimento de fachadas. Os revestimentos de fachadas classificam-se em 3 tipos: quentes, frios ou ventilados. As fachadas frias só permitem uma função decorativa.
As fachadas ventiladas baseiam-se numa câmara pela qual circula livremente o ar. As fachadas quentes contribuem para uma maior poupança energética, evitando que os contrastes térmicos e acústicos, o vento e a água, afetem as paredes principais. As juntas de ligação das chapas a aluaceiro podem ser ocultadas através de perfis em H que permitem composições de fachada que favorecem as linhas verticais e absorvem as dilatações. As chapas também podem ser sobrepostas uma sobre a outra para formar as juntas. Para potenciar a resistência térmica e a poupança energética das fachadas, basta instalar entre a parede principal e as chapas a aluaceiro uma capa de material isolante, ultrapassando as exigências normativas em relação à eficiência energética para qualquer zona climática. As chapas opacas e ventiladas podem ser combinadas na mesma fachada sem que a diferença entre as mesmas seja visível. Obras em curva. As chapas a aluaceiro adaptam-se às formas curvas sem manipulações nem gastos adicionais de nenhum tipo. Podem ser abertos orifícios com o mesmo raio da estrutura, sem que seja visível o local onde estão instaladas as portas. Instalações industriais. As chapas a aluaceiro são perfeitas para pavilhões industriais, salas de máquinas, armazenamento de produtos tóxicos, gás ou gasóleo que precisem de ventilação, mantendo oculto o interior e com total segurança. Chapas opacas para decoração. As chapas opacas são uma boa solução decorativa, tanto para interiores como para exteriores. Utilizam-se como base de letreiros em instalações comerciais ou industriais. São um elemento de elegância e requinte que combina com janelas, vitrinas e todo o tipo de materiais. Paraçóis. As chapas a aluaceiro multiperfuradas contribuem para criar um ambiente interior confortável, reduzindo o consumo energético e a utilização de ar-condicionado. Oferecem uma total segurança contra o roubo, permitem arejar a sua casa e ausentar-se com tranquilidade. Além disso, funcionam como um elemento arquitetónico de alta qualidade decorativa em todos os projetos em que forem utilizadas. Os paraçóis giratórios, motorizados ou manuais, estão indicados para fachadas que recebam muito sol. As chapas podem ser fechadas, com janelas, microperfuradas ou multiperfuradas e podem ser montadas tanto na vertical como na horizontal. Paraçóis em guias de correr. Os paraçóis a aluaceiro podem ser deslocados em guias de correr para deixar as janelas livres de obstáculos. As chapas de correr permitem que a fachada de um edifício fique completamente fechada ou fechada por sectores. Com as portas fechadas, a partir do interior, vê-se a rua através das aberturas de ventilação, evitando os raios solares e arejando naturalmente. Os paraçóis a aluaceiro são os únicos do mercado que não precisam de ser abertos para deixar passar luz, ventilar ou impedir a incidência direta dos raios solares. Portas. As chapas a aluaceiro permitem o fabrico de todo o tipo de portas, tanto residenciais como industriais, com total segurança. Portas de garagem. As portas de garagem fabricadas com chapas a aluaceiro oferecem uma ventilação natural, sem o risco de que possam ser introduzidos líquidos ou objetos perigosos através das aberturas. Portadas de vivendas ou escritórios. As portadas fabricadas com chapas a aluaceiro oferecem um altíssimo nível de segurança. Resistem aos impactos e quando são forçadas. Barreiras acústicas. Qualquer pode fabricar barreiras acústicas certificadas
bastando colocar lã de rocha ou espuma de poliuretano no seu interior. A impermeabilidade das barreiras é assegurada pelas microperfurações ocultas por baixo das quinagens das chapas alo-acero. Grelhas de ventilação. A montagem de grelhas é rápida e fácil. Apenas com uma chapa e um aro produzem-se as melhores grelhas de ventilação do mercado, tanto para revestir como para encastrar nas paredes. Também podem ser colocadas na obra sem qualquer tipo de aro. Dispomos de uma gama de grelhas alo-acero em medida standard, com uma grande variedade de modelos e de acabamentos. Para grandes pedidos, também são fabricadas com medidas especiais. Máquina de corte. Para facilitar as montagens, oferecemos aos nossos clientes máquinas para cortar facilmente as chapas alo-acero em todas as posições, reto, esquadria ou ângulos de qualquer grau. Homologações. As chapas alo-acero dispõem de certificados de qualidade e de homologações de impermeabilidade à água, redução acústica, resistência térmica, resistência à força do vento e aos impactos. Bom, pessoal, então essa é mais uma novidade da Belmetal. Vocês viram que o material tem uma grande gama de aplicações. Então, como o especialista aqui é o João Pedro, então a parte de perguntas eu vou deixar ele na fria. Olá, boa tarde. Se tiverem algum tipo de dúvidas em relação ao que o Sr. Freitas disse na explicação do painel alo-acero, estou à inteira disponibilidade de responder a essas perguntas. Penso que fica tudo esclarecido. Eu queria frisar só antes de falarem que o painel alo-acero é o único painel feito em bloco de chapa com ventilação do mercado. O único, não existe um painel deste tipo. Existia antigamente, sim, lâminas separadas, que se iam metendo de uma a uma, o que dá muito trabalho, como já se viu no vídeo, e o painel alo-acero é um produto muito mais eficaz, mais rápido de montagem e esteticamente fica muito mais bonito do que as lâminas soltas. O material já vem pintado e sob medida se for solicitado ou não? Ou vem em placas? Não, nós estamos no primeiro lote de material, é uma parceria recém-fechada. O primeiro lote de material chega dentro de uns 60 dias. Nós estamos trazendo ele na cor natural. Porque o material, como ele é tanto em aço como alumínio, então a pintura existe no mercado facilmente, né? Quanto a medidas, nós vamos trazer ele no tamanho de 5,80, né? Para otimizar o tamanho do container, né? O que cabe dentro do container. Para projetos com mais volume, que possa haver uma perda maior, nós podemos trazer sobre encomenda na medida otimizada do projeto. Tá? Ou seja, é uma introdução mesmo de um produto novo para o mercado. Né? Nós da Belmetal estamos apostando pelo que nós já vimos da aplicação lá fora. Então já estamos trazendo o primeiro container para começar a participar de alguns projetos. Bom, pessoal, existe um painel lá com as amostras, tá? O João Pedro vai estar lá, então quem quiser ver do produto, tirar dúvidas sobre instalação, sobre qualquer outra coisa, a gente vai estar à disposição de vocês e a gente agradece a presença aí de vocês nessa apresentação. Obrigado. Obrigado a todos.